uma bomba dentro de nós. Que nós possamos nos derramar nessa noite, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Nos colocamos diante do Senhor porque não há outro lugar. Muitos de nós aprendemos, Deus, que batalha espiritual é orar alto, orar em gritos, para que o inferno ouça. Mas o inferno estava lá, assistiu a tua morte e a tua ressurreição, e para o mal não falta nenhum tipo de convicção, porque ele treme diante do Senhor. Eu acho que as nossas orações precisam ser ouvidas por nós mesmos, Deus, porque a convicção não precisa ser feita ao inferno. Quem precisa ser convencido muitas vezes somos nós. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, e por isso temos esperança. Por isso temos esperança. Mas isso pode ser algo totalmente longe, porque talvez muitos aqui não possuem mais esperança. Aí que entra o passeio do Emanuel pelo ambiente. Nós te convidamos, transita entre nós, Espírito Santo. Transita entre nós, Emanuel. Do mais cético ao mais crente, explode o nosso interior nessa hora. Do mais avivado ao mais desconfiado, transita entre nós, Emanuel. Transita entre nós, Espírito Santo. Flua com cura nessa hora. Flua com cura nessa hora. Flua com cura nessa hora. Visita-nos com a tua presença. Tu tens liberdade aqui. Tu tens liberdade aqui, Deus. Nós entregamos a nossa agenda e o nosso relógio para o Senhor. O nosso amanhã é teu. Tu tens liberdade aqui, Jesus. Flua com a tua presença. A palavra do Senhor fala que quando falamos em línguas, nós deixamos a nossa mente infrutífera. Paulo nos orienta. Aquele que fala em línguas deixa a sua mente infrutífera, e talvez é isso que o Espírito quer nessa hora, deixar o seu intelecto infrutífero, porque talvez você já está aprisionado e ansioso com as responsabilidades do amanhã. Torna nessa hora a tua mente infrutífera e começa a liberar palavras de adoração para o Senhor. Começa a liberar palavras de adoração ao Senhor. Vamos, interaja com a presença que está transitando nesse lugar. Se Ele ressuscitou, se Ele vive, Ele transita entre nós, porque onde houver dois ou mais, ali Ele está. Interaja com a presença do Senhor nesse lugar. Dos mais desconfiados aos mais avivados, daqueles que acham que já viveram tudo em casas espirituais, nos surpreenda nessa noite. Eu já vi de tudo, eu já estou preparado para tudo, eu já passei por tudo em casas espirituais. Nos surpreenda nessa noite. Toma essa pessoa no sofá onde ela está agora, nos assistindo. Deus, o Senhor não está preso aos tijolos. Aonde chega essa palavra, aonde está chegando essa transmissão, o Senhor está lá. Esses irmãos interagem conosco desse ambiente. Liberamos o nosso coração para o Senhor moldar segundo a tua vontade. Liberamos a nossa mente para o Senhor mexer segundo o teu querer.
Sim, Deus. Santo é o Senhor, cantamos santo, santo, santo. Vamos interagir com a presença nesse lugar. Como você está? Isso. Cantamos santo, cantamos santo. Toma o nosso coração, toma o controle de tudo em tuas mãos. O Senhor vive, o Senhor reina para sempre. Reina nesse lugar, Deus, reina em nossos corações. Toma-nos para ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em João 19, verso 10. Vamos continuar de onde terminamos domingo passado. E para gerar só uma conexão com o que falamos domingo passado, e podemos avançar na noite de hoje, na última mensagem da série, sobre Deus me ama do jeito que eu sou, e agora? Semana passada terminamos em João 19:10, que diz assim: então Pilatos advertiu na audiência com Jesus. Pilatos o advertiu, dizendo: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade. Você quer falar de autoridade, Pilatos? Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Por muitas vezes as cartas paulinas relatam que Jesus esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Então, quando Jesus, na audiência com Pilatos, estava dizendo: maior pecado tem aquele que me entregou a ti, ele não estava se colocando como maior, porque os relatos a respeito de Cristo sempre o colocou como alguém que se esvaziou e assumiu a forma de alguém pequeno. Então o maior delito não era pelo fato de o Cristo estar sendo entregue por Judas, não a pessoa do Cristo, mas quando ele quis dizer: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, ele estava dizendo: a responsabilidade deste que me entregou a você é muito maior, porque este que me entregou a você estava na mesa comigo, ele estava ao meu lado, estava ouvindo tudo o que outros não tiveram oportunidade de ouvir, e ainda assim ele me entregou a você. Então, quando fala de maior responsabilidade, é sempre de acordo com os lugares que você e eu temos partilhado. Aonde estamos no Senhor? O que temos ouvido do Senhor? Em que mesa estamos e aonde estamos nessa mesa com o Senhor? Desfrutamos semana após semana de ambientes da presença, muitos aqui com uma caminhada longa de cristianismo, e a pergunta é:
o tamanho da responsabilidade que cada um de nós temos. Pois a Pilatos Jesus falou: maior pecado tem o que me entregou a você, Pilatos. Aos que gostam da linguagem super atualizada, linguagem Marvel, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lembra dessa frase? É mais ou menos isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então Judas estava sentado na mesa, desfrutando de uma mesa, desfrutando de uma presença, e o entregou. E o entregou mesmo assim. Maior pecado tem o que me entregou a você, Pilatos. Mas nós não vamos falar, porque não temos tempo, nós não vamos falar de pecadinho e de pecadão, porque pecadinho e pecadão nós vamos esclarecer uma outra hora, porque muitos de nós crescemos ouvindo isso, né? Que tem pecadinho, tem o pecadão, não tem pecadinho, não tem pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Mas o próprio Cristo diante de Pilatos falou: maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Então, se tem o maior pecado, tem o menor pecado. Então, o maior pecado é pelo tamanho do delito? Não, o maior pecado é sempre em proporção à responsabilidade de quem sentou à mesa, de quem ouviu, de quem estava desfrutando da presença do Senhor. Maior pecado não é: esse é o grande pecado, já isso aqui é pequeno pecado. Não existe uma tabela evangélica do pecado grande e do pecado pequeno. O pecado vai ser sempre de acordo com o peso da responsabilidade. Então Jesus diante de Pilatos disse: maior pecado tem quem me entregou a você, porque esse estava do meu lado e estava na mesa comigo. Tudo que nós falamos há 3 semanas, essa é a 3ª semana, até aqui, sobre assumir responsabilidades. Deus me ama do jeito que eu sou? Sim. E agora? Ele me amou? Sim. Mas e agora? E agora? O que eu faço? Falar de assumir responsabilidade se tornará fardos religiosos e incumpríveis, a não ser que a gente adentre esse lugar de responsabilidade pela porta da santidade. E esse último dia, essa última mensagem, nós vamos falar de santidade ou santificação. Deixa eu fazer você entender de forma clara. Reconhecimento do amor, todos nós já temos. Reconhecimento do amor gera em nós posição de responsabilidade. Mas para que essa responsabilidade assumida por mim não se torne fardos religiosos e incumpríveis, eu preciso adentrar o quarto da responsabilidade pela porta da santidade. Quando nós falamos de santidade ou de santificação, a sua essência vai apontar primeiramente ou primariamente para a separação. Se você puxar no original, você vai olhar que santidade aponta para a separação. Então o que isso quer dizer? Compreendi o amor, fui constrangido à responsabilidade e vou fazer algo, vou responder. Mas se eu não decidir responder, adentrando o quarto pela porta da santificação, tudo que eu fizer, uma hora se tornará um fardo, porque serão atos religiosos pesados e incumpríveis. Então qual é o caminho? Reconhecendo o amor, quero adentrar o quarto da responsabilidade, eu preciso abrir a porta da santificação. Santificação essencialmente aponta para separar-se. Vamos lá, 2 Timóteo 2, versículo 1, capítulo 2, verso 1, vamos avançando, você já vai entender. Vamos lá? Tu, pois, meu filho,
fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos caminhando e entendendo, para a gente ganhar tempo com isso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A carta está dizendo, Paulo está dizendo a Timóteo assim, ó, se tiveres que se apoiar em alguma coisa, se apoie na graça. Se tiveres que fazer em alguma coisa, fortaleça-se na graça, para que isso não se transforme em orgulho religioso, fortaleça-se na graça. A primeira orientação. Para que isso que você vai responder, fazer, não se transforme em orgulho religioso, apoie-se, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Repito, o que de mim, Timóteo, você ouviu, entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Ou seja, em outras palavras, não entregue isso aqui para qualquer um. Não entregue isso aqui para qualquer um. Não entregue o ensino a qualquer um. Não entregue o peso do que eu estou descarregando a você para qualquer um. Ou seja, em primeiro lugar, apoie e se fortaleça na graça, porque senão tudo que você fizer vai virar orgulho religioso. Segundo, não entrega para qualquer um. Qual é o nosso erro desses dias? Está entregando para qualquer um. Hoje nós vamos para a internet, nos surpreendemos com o pastor fulano que caiu, mas era um pastor que há meses atrás nós mesmos estávamos dando like. Então nós consumimos primeiro e nos espantamos depois. Nós fazemos negociações, e quando nos impactamos negativamente com um irmão, com uma irmã, ou pela nossa caminhada, por decepções que você já teve, você fala, rapaz, e o fulano ainda é crente. Porque está sendo entregue a pessoas sem olhar a idoneidade. Quase foi um trava-língua aqui. Timóteo, o que você ouviu, confia a homens fiéis e que sejam idôneos. Se você for ver a Bíblia não é um livro evangelístico, a Bíblia é um livro de treinamento. As cartas de Paulo, leia os prefácios das cartas de Paulo, leia o começo das cartas de Paulo, ele sempre vai dizer assim, aos santos da cidade de Filipe, aos santos da cidade tal. Ou seja, ele não está dizendo para todo mundo, é como se ele estivesse já antecipando, o que eu vou descarregar nessa carta, não é para todo mundo, é para os santos. A gente hoje, numa amplitude, queremos entregar a todos, e não há problema em entregar a todos, mas nós não podemos esperar nada diferente daqueles que não escolhem primeiro andar em santidade. Então não pense que todos que estão ouvindo a mensagem, não se surpreenda negativamente dizendo, rapaz, eu olhei o Facebook do fulano, e o fulano é um doido aqui na empresa, é um maluco, e no Facebook, no Instagram dele está dizendo cristão. Não se surpreenda, porque você só pode esperar respostas diferentes daqueles que Paulo falou, entrega a carga e habilita para o ensino os idôneos. Os idôneos, os homens fiéis. 3, verso 3, tu, pois, sofre as aflições como soldado de Jesus. Ou seja, se tu já não escolheu um cara certo, isso aqui já é maluquice pro cara. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nem toda carta é para todo mundo. A gente lê as cartas sem ver o sentido e o significado da época, para quem ela foi escrita, a quem ela foi destinada, e a gente lê de forma ampla como se fosse para todos nós, e não é para todos nós.
porque existe um filtro. Eu só vou conseguir entender que aflições, olha isso, tu pois sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Agora vem, ninguém que milita como soldado se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, você primeiro apresenta dizendo assim, cara, tu sofre as aflições como um bom soldado. Mas depois ele está dizendo, mas como bom soldado, se você for arregimentado a fim de agradar quem te alistou, não se embaraça com os negócios dessa vida. Daí começa a separação. Eu entro no quarto da responsabilidade pela porta da santificação. Então o convite é, ô soldado, tu só vai entender que as aflições, você não foge das aflições para amadurecimento, quando você entender que você também não pode se embaraçar com negócios dessa vida. Então, como nós estamos nos embaraçando de segunda a sábado com negócios dessa vida, e queremos no domingo partilhar de toda a magnitude, da grandiosidade daquilo que o Senhor está revelando nesse tempo. Friso, quando eu falo negócios dessa vida, eu não estou falando de negociações financeiras ou do seu trabalho. Quando eu falo de negócios dessa vida, eu não estou falando de trabalhar ou não trabalhar em empresa, ou o que você faz não. Quando eu estou falando de se embaraçar, o texto aponta para entrelaçar, se dificultar, criar obstáculos com coisas perecíveis, temporais e passageiras. Ou seja, o texto está falando, primeiro encontra os idôneos e os retos, aqueles que já estão escolhendo se separar. Depois o texto avança dizendo, tu pois sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Sofre tranquilinho, tá? Não murmura. Mas por último fala, ninguém que está regimentado para agradar o seu Senhor se entrelaça com negócios dessa vida. Então estamos nós nos entrelaçando com tudo que não é do Senhor de segunda a sábado, e domingo nós queremos entender de tudo. Queremos entender as aflições que passamos, queremos entender... Não vamos entender. Se o convite é para não se embaraçar com negócios dessa vida, o convite é para separação. Não tente criar, por favor, entenda isso. Não tente criar a palavra santo como uma palavra distante. Meu cara, a palavra santo pejorativamente foi isso. A mãe desde pequeno o que fala? Você chega em casa da rua, quebrou alguma coisa, ou mandaram mensagem, reclamaram de você, a mãe chega em casa e fala assim, faz essa cara de santo não, né? Os maridão agora estão convertidos, mas antes como é que era? Onde você estava? Com essa cara de santo aí, chegando nessa hora. Então santo o que foi? Sempre foi colocado como algo longe, algo perfeito, algo inalcançável. Mas os textos não apontam só para o santo, para o santo. O texto aponta para a santificação. E o que é a santificação? Santificação é o processo. O processo de me tornar santo ou de me aproximar daquele que é santo. Então, se santo é difícil eu chegar lá, pelo menos abra a sua mente para a santificação. Porque é como se a gente já entendesse assim, pastor. A carne é fraca, eu sou pecador, Adão caiu no Éden, então não vou conseguir mesmo. Tu está entendendo? Se a gente cria um lugar inalcançável, é como se a gente não chegasse lá, então a gente nem se anima para começar. E os textos falam, tenha paz com todos, e santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então não está falando de eu me transformar no mais beato da igreja, está falando de eu pelo menos escolher fechar o notebook na página da pornografia. Está falando do processo. A santificação é o processo de eu escolher dizer não e me aproximar mais um passo daquele que é santo. Então, se ser santo pejorativamente já está
na nossa cabeça moído esse entendimento, pelo menos se abra para a santificação. E o que é a santificação? O ato de escolher se separar e dar mais um passo em proximidade daquele que é santo. Quero fazer porque eu entendi o amor. Se eu fizer sem passar pela porta da separação, da santificação, tudo que eu fizer vai transformar em mim em orgulho religioso. Eu me separo, eu escolho me separar, me santificar, e automaticamente eu assumo as responsabilidades desse amor. Quem está entendendo até aqui? Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, Salmo 2, por favor, abra para mim. Na sua Bíblia em papel, aqueles que não estão com o aplicativo hoje, vamos avançar. Na sua Bíblia em papel, os subtextos colocados pelos autores aí da Bíblia, os tradutores, apontam esse salmo como o reinado do ungido de Deus, ou o reinado do Messias. Quando a Bíblia fala o ungido de Deus, ela está apontando para o Cristo. Então entenda, antes da gente ler, entenda que o salmista estava vislumbrando e relatando o tempo que antecederia o reinado do Messias, o reinado do ungido de Deus. Até aqui, ok? Ficou bem introduzido? Então vamos lá. Salmos 2, verso 1. Por que se amotinam os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os governos conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Leia-se, contra o Senhor e contra o Cristo. Então, os gentios, os governos da terra, se levantam e tramam contra o Senhor e contra o Cristo, dizendo: os governos da terra, os gentios, a palavra desses últimos dias, que antecederá o dia do Senhor, estão apontando para os governos e os povos, tramando uma coisa. E o que o salmista diz que vai ser a trama dos últimos dias? 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, ou em outras versões, as suas algemas. 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deixa o 3 na tela. Os governos, os gentios e os povos tramam contra o Senhor e contra o seu ungido. E qual é a trama? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas algemas. Deixa eu dizer uma coisa para você, e preste atenção aqui, por favor. Você escolheu, reconheceu o amor e resolveu entrar no quarto da responsabilidade, mas não pela sua moralidade e para transformar as suas respostas em atos de justiça em orgulho religioso. Você abriu a porta da santificação, se aproximando daquele que é santo. E você está no quarto da responsabilidade. Dentro do quarto da responsabilidade, entrando pela porta da santificação, você percebe que você é trapo de imundícia. Você percebe que tudo que você faz ainda não é nada comparado com o que ele fez. Mas quem acessou um lugar de responsabilidade sem primeiro se aproximar do que é santo, ou sem resolver, ou sem escolher dar passos de separação e santificação, dará esse grito nos últimos dias, dizendo: rompamos de nós as suas algemas e soltamos de nós as cordas do Senhor. Ou seja, o grito dos últimos dias vai ser dizer que todo mundo está certo e aprisionado é quem está servindo o Senhor. E eu te pergunto, está muito longe disso? Você se posiciona hoje na rede social, você é intolerante.
O papo novo agora é esse: intolerante. Você resolve estar com a sua família num domingo dentro da igreja porque você é fanático. Servir ao Senhor já está sendo algemas. Então o grito que antecederá o fim são os governos e os gentios e os povos tramando, dizendo: sacudamos as suas algemas, porque estar com o Senhor é uma prisão. Então deixa eu dizer para você: ou nós nos separamos em santificação e entendemos o lugar de responsabilidade, ou daqui a alguns anos ou alguns meses você mesmo dirá: é demais para mim, igreja é uma prisão. Você mesmo pode ser aquele que diz: cara, eu vou viver a minha vida. Não existe meio termo. Ou a gente se posiciona em santificação, ou daqui a algum tempo isso tudo aqui para nós vai ser uma loucura. Nós vamos ser os descolados do momento. O grito dos povos, dos gentios, dos governos, como diz o salmista, é: rompamos de nós as suas algemas. Por isso que quando a gente fala: eu fui na comunidade tal, ou eu vivi com o irmão tal, e sabe, eu não consigo mais ver Deus, cara. Sabe, pastor, eu passei muita coisa com o pastor já, e pastor Fábio, ainda que o Senhor se dedique para comigo, eu não consigo ver Deus. O texto fala, Hebreus 12, 14, e volta onde nós estávamos falando: segui a paz com todos. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não vemos o Senhor porque o irmão não transparece para nós o Senhor. Nós não vemos o Senhor porque alguém está falhando. Nós não vemos o Senhor porque há muito nós não nos separamos. O pesado se torna quando eu já me tornei um gentil. O texto fala: os gentios e os governos tramam contra o Senhor, dizendo: rompamos de nós as suas algemas. Quando o Senhor se torna uma prisão para mim? Quando eu já me tornei um gentil. Agora, quando eu estou em santificação, eu consigo ver Deus. Quando eu estou em santificação, eu consigo ver Deus. Por isso que eu digo que santo é a pessoa, santificação é o processo. Se a pessoa ainda é longe para você, pelo menos entra no processo. Santo é a pessoa, santificação é o processo. Se a pessoa é distante para mim e para você, entre pelo menos no processo. Escolha ler um versículo hoje, escolha orar 5 minutos hoje, escolha abandonar os grupos de WhatsApp que possuem pornografia hoje, é um por dia. Não estou te convidando a viver uma santidade religiosa, eu estou te convidando a entrar num processo de santificação, e à medida que você entrar no processo de santificação, você voltará a ver o Senhor. Nós não vemos mais o Senhor, porque há muito nós não nos separamos para o Senhor. Não tem nada a ver com as pessoas. Homens da Bíblia conseguiram tirar água de rocha. Então eu posso tirar o melhor do pior cara. Não tem nada a ver com as pessoas. Tem a ver com a minha separação. Porque quando eu estou em processo de santificação, eu consigo voltar a ver o Senhor. Responsabilidade é pesada. Responsabilidade é pesada quando eu entrei nesse quarto de responsabilidade sem ser pela porta da santificação.
Porque quando eu entro pela porta da santificação, o que tiver aqui dentro de responsabilidade, eu já estou vendo o Senhor. Quantos entendem? Santificação sem a qual não verá o Senhor. Então, se eu já escolhi me separar para o Senhor, eu assumo responsabilidades e eu não vou ver como peso, eu já vou voltar a ver o Senhor e não como peso. Eu só estou enxergando isso aqui como peso. Rompamos as suas algemas, quando eu já me tornei um gentil. E esse será o grito dos povos dos últimos dias. Esse será o grito dos povos dos últimos dias. Ah, pastor, mas é complicado. O meu trabalho, eu estou nos grupos aí, eu estou, sabe, trabalho em 2 empregos, pastor. Como é que eu vou tirar tempo para ler, para orar? Sabe, parece que a carne é fraca. A carne é fraca. O homem, você sabe como é que é, né? O homem no Éden, ele se torna um teológico. Ele se torna um teólogo para defender as teses. Sabe, o homem já é pendido para o mal, já é pendido para o pecado, então é difícil, é diário, voltaremos a ver o Senhor, quando voltarmos a entrar no ciclo, ou no caminho da separação e da santificação. Mateus 1:21, Mateus 1:21 diz assim: e ele dará à luz a um filho. Quando Jesus estava sendo anunciado a José por meio de sonho, ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Entenda, vamos entender a tradução junto. É possível a santificação, é possível a santificação. Vamos entender juntos, eu e você. O Senhor nos alcançou quando ainda estávamos no pecado, e Ele essencialmente veio para nos livrar dos nossos pecados. Ou seja, Ele veio livrar você, pastor, de você mesmo. Entenda, Ele não está falando que você, Marlon, foi alcançado nos seus pecados. Fala de lugar. Mas quando ele fala, ele salvará o seu povo dos pecados, está falando de adversário. Por exemplo, ele vai te salvar do Wesley. Está falando de adversário. Então quando está dizendo, ele te salvará dos pecados, está dizendo, Cristo morreu para te salvar das desculpas que você tinha. Agora você pode não viver mais em pecado. Por quê? Porque ele morreu para te salvar dos pecados. Do teu adversário, daquele que milita contra você, daquele que te impede de entrar num lugar de santificação. Talvez isso está muito distante de mim e de você. Talvez isso está muito distante de mim e de você. Porque nós estamos muito embaraçados com negócios dessa vida. Se nós nos separarmos um pouco, nós voltaremos a ver o Senhor. Se nós nos separarmos um pouco, responsabilidade não será mais peso. Não gritaremos, rompamos as suas algemas, porque não será uma prisão servir ao Senhor. Ah, mas é complicado. Não. Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Nós éramos reféns dos nossos pecados. E Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. 2 Timóteo 2,19, eu estou caminhando para o fim, para a gente poder ceiar. Entretanto, 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.
Santificação não é doutrina de igreja, querida. Santificação é Bíblia. Santificação não é doutrina de igreja. Santificação é Bíblia. O firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo aquele que professa o nome do Senhor, viva em santificação. Aparte-se da injustiça. Deus quer que a gente pare de fazer hoje. Sabia? Tudo que não está sendo promovido em nós, por meio de um acesso de santificação, mais tarde irá gerar em você reclamação. Você só entenderá a responsabilidade com gozo quando você escolher se santificar, porque só quem está buscando a santificação está vendo Deus. Os que não estão se santificando, ou não estão escolhendo se separar, ou não estão vivendo em injustiça, como disse o texto, aqueles que o Senhor conhece todos os que lhe pertencem, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você não está escolhendo ter uma vida de santificação, você é o futuro reclamador daqui a algum tempo, dizendo: eu servi o Senhor por um tempo, mas é uma prisão. Só vê Deus quem está acessando lugares por meio da separação. Eu me separo, eu já desfruto de ambiente com o Senhor, e agora eu posso responder em gozo, ainda que pesado, vivendo as angústias, mas ainda que não reclamando. Por quê? Porque eu agrado aquele que me arregimentou. É totalmente diferente. E por último, o pessoal da ceia pode se preparar, 2 Pedro 3:10, e eu me encerro. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Dorme com uma loucura dessa agora. Os que vivem em santo procedimento e piedade, Pedro fala que esses são os que nós devemos olhar. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, a vinda do dia de Deus. Sabe como é que nós apressamos o dia da vinda de Deus? Não é vindo num culto e cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Apressamos o dia da vinda de Deus quando nós escolhemos viver em santo procedimento e piedade, porque os que vivem em santo procedimento e piedade estão apressando a vinda do dia de Deus. Eu encerro o ciclo de mensagens de Deus me ama do jeito que eu sou, e agora, semana que vem nós temos uma conferência de ensino, falando sobre martírio, cruz e ressurreição. Mas eu termino com o e agora, dessa série de mensagens. Deus me ama do jeito que eu sou, e agora? E o e agora é assumir responsabilidade. Mas o convite de assumir responsabilidade nessa noite, que fique claro, é primeiro um convite à santificação. Toda responsabilidade assumida sem santificação irá gerar reclamação. Então o convite não... Terminamos essa mensagem com a consciência de que o convite não é para você assumir responsabilidades
sem primeiro você assumir o Senhor. Escolher dar passos diários de separação. Escolher renúncias diárias de santificação. E quando você se posicionar em responsabilidade, você não irá mais murmurar dizendo: rompamos as suas algemas e as suas cadeias. Servir ao Senhor para você não será mais um peso. O convite e a responsabilidade, sim, há 3 semanas nós estamos falando isso e sempre foi. Mas o convite principal dessa noite é uma vida de santificação, se aproximando a cada dia daquele que é santo. Aqueles que vivem em santo procedimento e piedade são os que estão aproximando o dia da vinda do Senhor. Nós não podemos mais nos entrelaçar com negócios dessa vida de segunda a sábado e botar roupa de evangélico e vir no domingo. Não. O Senhor está nos convidando a mais. O convite é para mais. O convite é para mais. Você é meu pastor, Jesus, flua um rio de vida em meu interior. Santidade e santificação significa se aproximar daquele que é santo, escolher se separar em santo procedimento. Abra para mim e eu me encerro. Acredite, agora eu me encerro mesmo. Atos 4:13. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Marlon e Wesley, sabendo que eram homens iletrados e incultos, parece que estão falando de vocês mesmo, né? Aí. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Os que estão buscando a santificação, os que estão se separando, são aqueles que chegam no ambiente e as pessoas reconhecem: esse cara esteve com Jesus. Não se impressiona por ser letrados ou por ser cultos. Eles se impressionam porque esse esteve com Jesus. Esse é separado. Esse está no azeite. O convite é a responsabilidade. Há 3 semanas esse é o convite. Mas o convite principal dessa noite é o santo procedimento. A renúncia diária. O convite dessa noite para mim me aproximar um pouco mais de Cristo. Para que a gente possa influenciar ambientes não mais pela nossa lábia ou pelo nosso conhecimento, mas que a gente possa transformar ambientes pela presença, por ter estado com Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos cear, vamos comungar. Já não vivo mais eu, você vive em mim. Eu sou o sacrifício vivo, devolvo meu coração para ti. Devolvo meu coração, já não vivo mais eu, você vive em mim. Eu sou o sacrifício vivo, devolvo meu coração para ti. Devolvo meu coração. Eu quero agradar quem me alistou. Eu quero agradar seu coração. Eu quero agradar quem me alistou. Eu quero agradar seu coração. Jesus, você é minha vida. Jesus, você é meu pastor. Jesus, flua um rio de vida em meu interior. Jesus,
você é minha vida. Jesus, você é meu pastor. Jesus, flua um rio de vida em meu interior. Já não vivo mais eu sou o sacrifício vivo. Devolvo meu coração para ti. Devolvo meu coração. Eu quero agradar quem me alistou. Eu quero agradar seu coração. Eu quero agradar quem me alistou. Eu quero agradar seu coração. Jesus, você é minha vida. Jesus, você é meu pastor. Jesus, flua um rio de vida em meu interior. Não será suficiente, sempre perco pra você, sempre perco pra você, e tudo que eu fizer não será suficiente. Acredite, a expansão do Evangelho no Brasil nunca foi tão veloz. O convite não é para fazermos um monte de coisa, porque isso no futuro, aos desenfreados, irá gerar peso e murmuração. Rompamos as suas algemas. Os governos tramam contra o ungido, rompamos as suas algemas. O convite é primeiro a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero me aproximar de Jesus para influenciar os ambientes. Esses estiveram com o Senhor. Falta alguém receber a ceia? Ainda? Aqui no canto. Vamos lá. Pai, nós te apresentamos nessa hora o pão. Estamos hoje relembrando a tua ressurreição e o teu corpo representado pelo pão que foi moído por nós. A mensagem que nos constrange, a mensagem que nos convence, saber do teu amor nos responsabiliza. Maior pecado tenho que me entregou a ti, diz o texto. Nos enche de responsabilidade, nos constrange com o teu amor, como diz a tua palavra, a viver um santo procedimento e piedade, a fim de apressar o dia da vinda do Senhor. Guarda o nosso coração na tua presença, captura-nos para ti nessa hora. Comemos em memória do que tu fizeste. Coma do pão, querida. Leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Se tudo, escute bem isso e grave no seu coração. Se tudo foi feito na cruz e a santificação já não é mais necessário e o processo contínuo não é mais necessário, por que a palavra deixou para nós dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo? O convite dessa noite é a santificação. O convite dessa noite é o processo, é a continuidade,
porque aquele que chegar até o fim, esse será salvo. Que o Senhor nos envolva com essa consciência. Pai, nós apresentamos o cálice a Ti, que é o símbolo da nova e eterna aliança no Teu sangue derramado por nós. Deveríamos fazer isso toda vez em memória do Senhor, e assim fizemos, em noite que celebramos e lembramos da Tua ressurreição. Queremos que esse cálice represente também o vínculo de aliança de santificação e de aproximação daquele que é santo, escolhendo uma vida em santidade e uma vida piedosa. Que o Senhor nos constranja, que os nossos atos a partir de hoje fluam de um ambiente de santidade, e não atos para alcançar a santidade. Queremos nos aproximar do Senhor. Lava-nos, limpa-nos e captura o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus. Beba do cálice, querido. Louvado seja Deus. Graças te damos, Jesus, pela Tua presença. Irmãos, quarta, sala de oração. Quinta, o Papo dos Homens, 15h, para quem puder. E semana que vem, a partir de sexta, sábado e domingo, uma conferência pontual de ensino aí. Martírio, Cruz e Ressurreição, Conferência Paixão de Cristo. Inscreva-se no aplicativo a partir do fim desse culto. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz, não somente hoje, mas para sempre. Deus te abençoe, Deus caminhe ao seu lado nessa semana, e que nós escolhamos caminhar um pouco mais perto dEle, em santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Deus abençoe, amo vocês, queridos. Boa semana.